E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Que coisa boa estarmos aqui. Estarmos aqui nessa aula, né? Volta às aulas. Quero agradecer aí a presença de todos, meus alunos queridos da educação física, da fisioterapia. Um beijo grande, professora Darielle Gomes. Estou aqui com vocês. Quero parabenizar pela coragem de vocês, pela boa vontade, pela garra, para a gente enfrentar esse momento aqui de pandemia, tá certo? Que a gente está vivendo. E essa mudança no nosso sistema de socialização, de educação, de saúde. A gente está nesse processo todo de adaptação com as tecnologias educacionais. Quero dizer que eu estou muito orgulhosa de todos vocês, pela interação, pelo apoio. Quero dizer que os professores da Unifique estão todos empenhados, estão de parabéns também. Nós estamos incessantemente na luta, certo? Para trazer uma educação de qualidade para vocês, tá bom? Vamos começar aqui, pessoal, com lembrando que a nossa aula de hoje serão os dois horários e nós vamos abordar hoje o assunto de epidemiologia e saúde pública, tá certo? E na segunda aula, eu vou mandar duas videoaulas. E na segunda aula, a gente vai abordar políticas públicas, certo? Por quê? Porque a gente já viu no começo do período, né, no começo do semestre, nós já vimos o conceito de saúde pública, saúde coletiva, nós já vimos a política de saúde, estudamos a fundo a evolução histórica do SUS, do nosso sistema de saúde. Agora a gente vai partir para as características da epidemiologia, conceito da epidemiologia, característica das doenças, trazendo tudo para esse contexto que a gente está vivendo hoje, esse contexto atual da pandemia, tá certo? Então, a nossa disciplina é epidemiologia e saúde pública. Quero só fazer um parêntese aqui, um lembretezinho aqui para a gente ver a diferença que a gente já tinha visto na aula anterior entre saúde pública e saúde coletiva. Quando a gente fala assim, a pandemia da Covid-19 tornou-se um grave problema de saúde pública, é uma pandemia. O que é, a gente vai ver aqui ao longo das aulas, o conceito de pandemia, o conceito de endemia, o conceito de epidemia, surto, tudo relacionado às bases epidemiológicas. A nossa epidemiologia, a gente vai ver a classificação, a gente vai ver a história da epidemiologia, a classificação, nós vamos ver a história natural da doença, a evolução, como é que essa doença se comporta, as doenças de notificação compulsória, que a nossa epidemiologia ela é quantitativa para tabular esses dados e para é, é, traçar estratégias de prevenção e de vigilância epidemiológica, tá certo? Então, só relembrando aqui a turma, pessoal, o conceito de saúde pública e saúde coletiva, certo? A saúde pública, minha gente, ela tem por base o modelo biomédico, aquele modelo que eu já estudei com vocês, aquele modelo tradicional, aquele modelo centrado na doença, que via mais o aspecto biológico, patogênico mesmo, não necessariamente as causas, os comunicantes, certo? Porque o paciente hoje é definido como indivíduo, família e coletividade humana. Nós temos que ver as relações, os determinantes e condicionantes sociais de saúde que levam a esse processo de saúde e doença, levam ao processo de adoecimento, a cura, a prevenção. Nós sabemos que a nossa medicina hoje ela é preventiva, a gente saiu daquele modelo curativo, foi assunto muito abordado, caiu nas avaliações que eu fiz na AV1 e nos trabalhos, então a gente pesquisou e falou muito sobre o modelo biomédico tradicional, o antigo modelo de atenção à saúde, com esse modelo novo, fomentado em políticas públicas, fomentado em pesquisa, a medicina baseada em evidências, tendo a questão das características condicionantes e determinantes, o que é que influencia o processo de saúde e doença. E a saúde pública é como se tivesse uma visão focada no discurso naturalista mediocêntrico, ou seja, só vê mais o motivo do adoecimento, não vê o motivo do adoecimento, vê a doença em si, certo? Então, trata como se fosse um modelo curativo mesmo, vê a cura da doença, vê o ser como um organismo biológico. Já a saúde coletiva
ela é um campo de práticas que estuda e analisa não somente o corpo, a fisiologia, o biomédico, certo? Ela vê as relações, ela vê a relação do ambiente, da sociedade, da interação. Ela coloca o fenômeno social sendo um fator também determinante, certo? Então, ela tem a multidisciplinaridade como sua marca. Eu dei um exemplo muito claro na sala de aula e vou explanar aqui para vocês também, repetir. A questão das condições socioeconômicas desfavoráveis, a questão das moradias, a questão do poder aquisitivo baixo, a questão de não ter saneamento básico, daquela população não ter acesso à água tratada, a um saneamento básico, morar em condições insalubres, não ter acesso a uma alimentação saudável, básica. Então, isso são determinantes, as questões sociais interferindo no processo de saúde e doença. Aí eu tenho a saúde coletiva. E a saúde pública, ela vai mais o cunho logo o cara crachar na doença, tá certo? Então, é só para a gente dar uma revisada, uma explanada. Então, no caso da Covid-19, vamos trazer aqui para o nosso que a gente está vivenciando hoje, essa questão desse novo modelo de organização, o distanciamento social, o isolamento horizontal. A gente vê que a curva epidemiológica, vocês escutam muito, vê muito no jornal, né? A curva epidemiológica, a taxa de infectividade, a taxa de mortalidade, o número, a taxa de incidência, casos novos, tudo isso nós vamos ver nas aulas subsequentes. Tudo isso está dentro da matéria da política, do assunto da epidemiologia, tá certo? A gente vai estudar aqueles cálculos epidemiológicos, doenças de notificação compulsória, como é que está o nosso sistema de saúde com relação a essa pandemia. Então, essa pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, ela é um grave problema de saúde pública e coletiva. A gente está dizendo que a doença veio das classes de cima para baixo, da classe rica, média alta, e está chegando na classe pobre. Que aí é que você não vai ter como ter esse controle, certo? Então, o acesso ao serviço de saúde, há um desarranjo sanitário, uma desorganização, uma sobrecarga no sistema de saúde, no sistema político de saúde, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Então, tudo isso dentro da saúde pública, da saúde coletiva, estão sendo traçadas estratégias de prevenção, de vigilância. Aí entra a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela vai vigiar, fiscalizar, contabilizar quantos foram infectados, o número de o perfil dessas pessoas infectadas. Hoje eu estava vendo uma reportagem hoje que mais de 80% das pessoas infectadas no mundo tem mais de 45 anos, a maioria são idosos. A taxa de infectividade na criança é mais baixa, a taxa de mortalidade em algumas regiões é mais alta, em alguns países também. Então, a doença está se comportando de forma coletiva, certo? Então, tudo isso está dentro da epidemiologia, que entra também a ciência demográfica, que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente vai organizar. Aqui nessa aula nós vamos ver conceito de epidemiologia, estou com um material super bom aqui, um livro em PDF que eu vou deixar disponível, nós vamos ver essa aula, uma atividade que eu vou fazer, vocês vão fazer no segundo horário, e depois nós vamos ver a aula de políticas públicas, tá certo? Beleza, pessoal? Ufa, vamos aqui, todo mundo aqui se tratando de epidemiologia. Quando a gente fala em epidemiologia, pessoal, quando a gente fala em epidemiologia, nós vemos o quê? É uma ciência importante, que essa ciência, ela vai o quê, pessoal? Ela vai afetar a melhoria da saúde da população. A epidemiologia, ela investiga, ela coleta dados, ela traça estratégias de prevenção, ela faz articulações para fazer novas formas, novas estratégias, ela traça o perfil de adoecimento daquela doença, ela estuda o perfil do comportamento, como é que essas doenças se comportam, de que maneira, ela, através da notificação, vocês também estão ouvindo falar com relação à subnotificação. O que é a subnotificação? A gente vai ver mais na frente. Subnotificação são aqueles casos que não são notificados, não são informados
para as secretarias municipais, estaduais e para o Ministério da Saúde. Por exemplo, diz que em certa cidade tem 20 casos de Covid-19, enquanto na realidade a taxa de mortalidade está muito elevada. Então, não tenho como calcular a taxa de mortalidade sem eu ter o número de casos confirmados, específico, né, verdadeiro. Então, a gente vai articulando dessa forma. Então, a epidemiologia, ela é uma ciência que ela é muito importante e ela trata, gente, a melhoria das condições de saúde da população, tá certo? Vamos lá. Eu referenciei os slides aqui, que é do professor Murilo Carvalho, que está disponível no site, certo? E eu mesclei aqui os meus slides com o dele, porque eu acho que ele traz uma divisão bem sistemática. Ele começa com conceito, evolução histórica, depois ele parte para os tipos de epidemiologia e assim ele conduz a aula, certo? Então, eu gostei muito, dei uma mesclada aí nos slides para a gente entender melhor. Estou aqui com o material também em mãos do livro da Maria Zélia Roqueirol também, que é a Bíblia da Epidemiologia, Epidemiologia e Saúde Pública, Epidemiologia e Saúde, que ele tem no plano de disciplina de vocês, está disponível na biblioteca, tanto na livro físico, na parte física, quanto na parte online, tá certo? Em PDF, tá disponível. Também deixei na plataforma aqui do Cérebro para vocês. Então, vamos lá. Traçando o conceito de epidemiologia, galera. Epidemiologia é o estudo da... Deixa eu só ver se eu consigo... Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui um marca-texto, uma caneta aqui, pronto, a minha canetinha aqui que eu fico grifando os pontos principais aqui. Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Então, o conceito de epidemiologia. Se eu tivesse na sala de aula, eu ia pedir para algum de vocês ler o slide, né? Mas a gente vai interagindo. A gente lembre que o professor, a gente só está distante fisicamente, mas vocês estão, a gente está cada vez mais presente, procurando essas ferramentas novas para a gente seguir com as aulas e chegar até você, tá bom? É o que eu digo, abram o coração, tá certo, pessoal? Então, o conceito de epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes dos estados ou acontecimentos relacionados à saúde. Esses estados ou acontecimentos, eles podem ser as doenças, as causas que levam ao adoecimento. A gente fala muito, os casos das arboviroses, das notificações, são muito elevados depois do período de chuva, quando passa o período de chuva. Por quê? Porque o pessoal deixa a água parada, nesse período pós-chuva. Então, aqui eu já vou ter um determinante dos estados ou dos acontecimentos relacionados à saúde. Tanto podem ser as doenças, como podem ser alguma prevenção, alguma medida de prevenção. Em populações específicas, tá certo? E a aplicação destes estudos para controle dos problemas de saúde. Por quê, gente? Eu conhecendo a doença, eu conhecendo o agente etiológico, a etiologia, quando eu falo em etiologia da doença, é o que causa a doença, é o fator causador da doença, certo? Por exemplo, a maioria das paradas cardíacas em crianças são de etiologia respiratória, ou seja, tem início com a parada respiratória, depois é que evolui para a parada cardíaca. Então, a etiologia de algumas doenças, ou seja, a causa de algumas doenças. Então, os estudos a epidemiologia ele estuda o aplique desses estudos para controlar esses problemas de saúde. O objetivo da epidemiologia, que nós vamos aqui traçar objetivo por objetivo. Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar todo mundo? Sei que vocês estão bem atentos, certo? Parabenizar a turma, muito 10, muita nota boa na AV1, viu? Fiquei muito orgulhosa de vocês. Vamos lá. Aqui, o conceito da epidemiologia. EP, sobre, demo, população, logos, tratado, epidemiologia é o estudo que afeta a população. Estou aprendendo a manusear essa canetinha aqui, bem legal, tá? Então, a epidemiologia. Tínhamos o conceito antigo. É muito interessante, pessoal, a história da epidemiologia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou indicar um filme para vocês assistir e um documentário também para vocês verem como se deram as primeiras noções de epidemiologia
no Brasil, tá certo? E no mundo. Tá aqui o conceito antigo. Nós tínhamos definições, pessoal, definições limitadas à preocupação com doenças transmissíveis, ou seja, aqui a gente só tinha a preocupação com essas doenças transmissíveis, ou seja, aquelas doenças na época, antigamente era a peste, que era a gripe espanhola, cólera, é, as doenças que eram transmissíveis, certo? Tuberculose, as doenças contagiosas. E o conceito atual virou uma ciência, a epidemiologia, porque ela tem várias subdivisões. Então, é o campo das ciências que estuda nas populações os vários fatores e condições que determinam a ocorrência e a distribuição dos eventos relacionados com a saúde. Dos eventos, quando a gente fala em eventos, pessoal, tá aqui em eventos. Quando a gente fala eventos, são as situações condicionantes, tá certo? Que levam ao adoecimento. No sentido mais amplo, estudo do comportamento. Olha que legal, tem cheiro de prova isso aqui, viu? Do comportamento coletivo da saúde e doença. Aí aqui, pessoal, eu entro o que? A prevenção, certo? E a cura, tá certo? Entra as questões de prevenção, certo, pessoal? Tá aqui, ó. Anotem aí. Não sei manusear essa caneta ainda muito direitinho, pessoal, mas dá certo, viu? De prevenção e cura, tá certo? Então, nós temos o conceito antigo e o conceito mais atual, tá certo? Vamos lá. Importante, olha aqui. A gente tem aqui, pessoal, alguns dados. A definição segundo o Roqueirol, né? A Roqueirol, a autora do livro de Epidemiologia e Saúde. É a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades, olha aqui, em coletividades humanas, analisando a distribuição. Vocês veem dados epidemiológicos todos os dias no jornal, certo? Número de casos, quantos por cento da população, o que é que vem aumentando, onde é a região que tem mais casos, onde é que está morrendo mais gente, certo? E os fatores determinantes, a gente tem também aqui os fatores determinantes das doenças, das enfermidades, certo? Danos à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção. Quais são essas medidas específicas de prevenção, pessoal? Aí, de acordo com cada doença, com cada surto, cada epidemia, com a pandemia, nós vamos ter essas medidas específicas de prevenção. Por exemplo, agora a medida de prevenção contra as arboviroses é o quê? Limpeza, não deixar água parada, usar repelente, né? Fazer essas medidas de prevenção da pandemia, o isolamento social, o distanciamento, higienização das mãos, né? Redução dos danos e riscos. Aí quando ele fala assim, essas medidas específicas de prevenção, controle, que nós estamos na fase do controle da pandemia, ou erradicação, ou seja, das doenças, e fornecendo indicadores, eu quero que vocês grifem essa palavrinha, indicadores, que nós vamos aqui trabalhar muito com os indicadores, o que são indicadores de saúde, que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Pessoal, as ações de saúde, elas são planejadas, as ações de saúde são executadas, administradas e avaliadas. Por quê, gente? Porque eu tenho que ter um processo de organização para eu identificar o problema, traçar o planejamento, o que é que eu vou fazer, fazer a ação e avaliar. Com relação à pandemia, foi identificado o problema, a incidência é elevada, o número de casos, incidência é número de casos novos, tá, pessoal? Ela foi identificado o problema, se foram feitas várias reuniões, vocês veem que está saindo norma técnica, cartilha, manual de manejo clínico preventivo. Então, tem muitos manuais que o Ministério da Saúde, a Fiocruz, a Organização Mundial de Saúde, vem disponibilizando para ajudar nesse enfrentamento à pandemia. Então, isso são ações de prevenção e controle também, certo?
a instituição dos hospitais de campanha, realocação dos recursos, recurso emergencial, mudança no perfil de alguns hospitais, reorganização, o pessoal colando grau mais cedo para poder atender para o mercado de trabalho, são estratégias de prevenção e controle. E a erradicação é quando eu consigo eliminar, zerar o número de casos, né, novos dessa doença naquela localidade. Por exemplo, o Brasil estava na linha de qualidade de doenças erradicadas na infância, o que a gente perdeu o ano passado devido à recidiva do sarampo. O aumento de número de casos novos de sarampo no Brasil fez com que nós não tivéssemos mais o título de Brasil com doenças erradicadas na infância. Então, essas doenças transmissíveis, as doenças prevalentes na infância, o que quer dizer epidemiologicamente doenças prevalentes? São aquelas doenças que mais aparecem na infância, mais comuns na infância. Por isso que a gente foi traçado estratégias de controle, prevenção, controle e erradicação. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, é uma estratégia de prevenção, controle e erradicação de doenças, tá certo? Então, ela traz esse conceito bem amplo aqui de epidemiologia, tá certo, pessoal? Aqui, as vertentes do estudo epidemiológico, ou seja, os principais componentes, os lados, os componentes do estudo epidemiológico. Quando a gente fala em estudo epidemiológico, essa investigação, vou procurar saber como essa doença está se comportando, o que é que está trazendo, como ela está se comportando demograficamente, economicamente, sanitariamente, psicologicamente, certo? Então, a gente tem que fazer esse estudo. O estudo epidemiológico, a gente aborda aqui, ó. Primeiro, pessoas, quem vai adoecer, quem está sendo acometido. Depois, o tempo, está aqui para vocês o tempo, quando isso ocorreu, em que tempo, qual a rapidez. A gente sabe que o tempo de contágio do vírus, a curva está progressiva. O número de casos novos e o número de óbitos, ele se alastra assim assombrosamente. E o espaço onde está acontecendo, qual a região principal que está acontecendo, porque uma mesma doença ela pode se comportar de diversas formas em diversas regiões, certo? Então aí a gente vai ter que ver todos os lados desse estudo epidemiológico, as vertentes epidemiológicas, tá certo? Os objetivos da epidemiologia, pessoal, os objetivos da epidemiologia. Vamos lá. A epidemiologia, deixa eu ver se falta eu falar mais alguma coisa aqui sobre a definição de epidemiologia. Tem uma definição aqui que eu gosto muito, que ele fala assim: é o estudo da frequência e distribuição de eventos de saúde. O que são eventos de saúde? São as doenças, tá certo? E dos seus determinantes, o que é que determina aquele adoecimento, nas populações humanas e a aplicação desse estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. Ou seja, a epidemiologia, além dessas vertentes, né, de identificação, vigilância, prevenção, planejamento, criação de estratégias, ela tem a parte do estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico, ele é muito ligado à pesquisa. Hoje a nossa medicina é baseada em evidências. Tudo que sai, os modelos de tratamento, medicações utilizadas, melhores tipos de exame, diagnóstico, tudo é em cima de evidências, de pesquisa. Então, as pesquisas epidemiológicas, a epidemiologia, ela também vai nessa vertente do estudo, que isso aqui vai ser uma outra aula que a gente vai abordar, tá certo? Então, ele traz aqui para a gente, quando a gente fala aqui, pessoal, quando diz a pessoa, quem vai adoecer, né? Então, são as características da pessoa, as características daquela determinada população, porque lembre que a epidemiologia
aborda, direciona o olhar para aquelas populações específicas. E aí ela pode traçar um perfil, tá certo? Depois ela vem o tempo, né? Que as doenças infecciosas costumam ser agudas e algumas com a influência têm sazonalidade, ou seja, tem um padrão regular para acontecer no caso das arboviroses, tá certo? E o lugar? O lugar já entra a questão demográfica também e geográfica, né? A localização geográfica dos problemas de saúde é fundamental para conhecer sua extensão e velocidade e seu comportamento. Então, a localização geográfica também ela se relaciona muito com a questão das vertentes do estudo epidemiológico, tá certo? Então vamos lá, todo mundo entendendo? Beleza? A gente vai seguindo aí com os objetivos da epidemiologia, pessoal. Espero que vocês acompanhem. Lembrem, assistam aula com o caderno do lado, anotem. Aquela questão do caderno, do portfólio do caderno, tá valendo ainda, viu? Eu vou cobrar, vou olhar, vou escolher o melhor e vai ganhar um prêmio melhor caderno, tá bom? Vamos lá. Identificar subgrupos da população que possui alto risco para a doença, permitindo. O que é a população possuir alto risco? É aquela população que tem mais chances de adoecer. Se eu falar num fator determinante e condicionante econômico, aquela população que vive em comunidades insalubres, sem saneamento básico, com lixo, esgoto a céu aberto, sem água tratada, sem acesso ao serviço de saúde adequadamente, essa é uma população de alto risco de adoecer, certo? Então a gente tem que ficar muito ligado nessas questões da saúde coletiva, pessoal. Então, verificar fatores específicos ou as características de determinantes de alto risco. Esses fatores específicos, o que é que leva aquele adoecimento, o que é que leva, essas características que determinam, desculpa aí o erro de digitação, determinantes não, determinantes, tá, gente? Juntinho aí. Direcionar esforços preventivos, tais como programa de rastreamento para detecção precoce de doença, ações educativas. A educação em saúde ela é uma ótima estratégia para direcionar esforço, como esforço preventivo. Inclusive, está dentro da política de promoção da saúde. Nosso modelo de atenção hoje é muito atrelado, está muito ligado à prevenção, certo, gente? Então, esses programas de rastreamento para detecção precoce da doença é você ter uma visão ainda ampla lá na frente, ou seja, uma visão já direcionada no possível problema que vai acontecer. Exemplo, eu estou vendo aqui que o pessoal não tem educação, está jogando lixo na rua, o pessoal não está se vacinando, o pessoal não tá praticando o isolamento horizontal, o distanciamento social, estão ignorando, então não estão fazendo essas ações preventivas. Então, está uma população de alto risco, tá certo? Depois, identificar a etiologia, ou seja, ou a causa de uma doença e seus fatores de risco. Fatores de risco são aqueles pontos que propiciam ao adoecimento, que facilitam a pessoa a adoecer. Por exemplo, tabagismo, etilismo, são fatores de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, a ingesta de doença, fazer uma ingesta de dieta é, hiperglicêmica, né, é um fator de risco para alterações diabéticos. Então aí a gente vai ter que ver essa questão dos fatores de risco dentro da epidemiologia, tá certo? Que quer queira, quer não, a gente começa a identificar. Determinar a extensão da doença encontrada na comunidade. Ver, pessoal, a extensão dessa doença. Até que ponto, quem ela está atingindo, número de casos novos, número de casos notificados, se tem taxa de mortalidade, a taxa de adoecimento, a taxa de infectividade, tá certo? Estudar HND, é História Natural da Doença. Anotem no caderno. História Natural da Doença. E prognosticar a doença, tá certo? Depois, providenciar uma base para o desenvolvimento de políticas públicas.
Olha aí, políticas públicas, que é a aula seguinte que a gente vai abordar, conceito de políticas públicas. Como você institui uma política pública, as fases de uma política pública, para que serve uma política pública, tá certo? No caso, nós temos a política de saúde, que é o sistema unificado de saúde, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tá? E decisões de legislação relacionadas aos problemas ambiente. Eu não posso descartar também o meio ambiente, tá bom? Avaliar medidas preventivas e terapêuticas. As medidas preventivas são aquelas ações para prevenir a doença. Ações de educação em saúde, vacinação, orientação e as terapêuticas já é o tratamento, pode ser um tratamento farmacológico, não farmacológico, um tratamento multidisciplinar, um encaminhamento para um especialista, certo? Orientações de dieta, qualidade de vida. Então, isso tudo entra muito a equipe multidisciplinar na hora da terapêutica, tá certo? Na hora da assistência. Por isso que é tão importante o papel, né, a função, né, nem papel, a função do fisioterapeuta, do educador físico, do enfermeiro, do farmacêutico, do nutricionista, dentro do processo dos eventos de adoecimento, tá bom, pessoal? Ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos seguindo a nossa aula. História natural da doença. A gente estuda muito, vocês viram aqui que a gente colocou estudar a história natural da doença e prognosticar a doença. O que é a história natural da doença e o prognóstico? São as chances de cura. O que é que futuro aquela doença vai ter? Como é que ela vai se comportar no futuro? Isso é prognosticar a doença. A história natural da doença. Eu tenho aqui, certo? A tríade. A tríade que eu até coloquei aqui para vocês. A representação da tríade ecológica. Aqui se chama tríade ecológica. Vou colocar aqui para vocês. É legal escrever com isso aqui. Tríade. A letra fica feia. Vamos lá. Opa, peraí. A tríade ecológica, pessoal. A tríade ecológica. Pessoal, aqui é a tríade ecológica. Quando a doença ocorre, significa uma resposta à quebra do equilíbrio do sistema. A tríade ecológica tem esses autores aqui, ó, certo? O Leavel e o Clark, eles têm um livro de medicina preventiva, que é muito bom também, que eu vou deixar disponível para vocês darem uma lida e vou indicar algumas páginas para a gente trabalhar ao longo das aulas. Ele fala do equilíbrio entre a gente, que é o causador, o ambiente, certo? E o hospedeiro, tá certo? Eu quero que vocês anotem aí, pessoal, que eu vou dizer para vocês vão anotar o ambiente, certo? Vamos lá, o ambiente físico, vamos lá, gente. Aqui é como se a gente estivesse ainda na sala de aula, tá? Físico, social, econômico, político, tá? Desculpa, tá, gente? Não é a gente, é o ambiente aqui, tá? O ambiente é aqui. Desculpa. Vamos apagar aqui. O ambiente, pessoal, quero que vocês anotem. O ambiente físico, social, político, econômico, cultural, certo? Cultural e biológico, ok, pessoal? Olha, o ambiente, ele pode ser um ambiente físico relacionado à estrutura física de moradia, do bairro que eles moram, tá cheio de água parada, propício a ter mosquito da dengue. Então, muita sujeira, muito lixo, doenças infecciosas, tá certo? Contagiosas. Nível de escolaridade, aí a gente já vem para o social e para o econômico, né?
baixa escolaridade, alto índice de gravidez na adolescência, problemas com as crianças, baixa cobertura vacinal. Então, tudo isso tem o científico, certo? O científico não, desculpa, o cultural e o político e o biológico. Tudo isso é relacionado ao ambiente, tá bom? Agora vamos ver aqui o hospedeiro. O hospedeiro, pessoal, o hospedeiro aqui, ele está relacionado idade, à idade, depois ao sexo, idade, sexo, raça, idade, sexo, raça, hábitos. Se eu tenho aquele paciente que é etilista, tabagista, que não tem uma boa qualidade de vida, não tem uma alimentação equilibrada, ele vai ter mais suscetibilidade, ele vai ser mais predisponível, ele vai ser mais suscetível ele vai ser um hospedeiro de risco, tá certo? Ele tem um maior risco de contrair aquela doença. Os costumes, que a gente também tem, certo? A gente pode classificar. Então, essa tríade ecológica, ela vem classificando, certo? Com agente, ambiente e hospedeiro. O ambiente físico, social, econômico, político, cultural e biológico. O hospedeiro, idade, sexo, raça, hábitos, costumes e outros. E o agente, agora sim, o agente, eu quero aqui só mostrar para vocês, que eu não sei como é aqui, pronto. O agente aqui, pessoal, quero que vocês anotem. O agente é o causador da doença, certo? É o causador do evento, certo? Então, o agente, no caso, o agente causador da pandemia, da Covid-19, é o SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus. Então, a gente considera ele biológico, ele é um agente biológico, tá certo? Químico, físico, nutricional, mecânico, um agente nutricional, na tríade natural da doença, na tríade ecológica. Se aquela criança não ficou em aleitamento exclusivo, não foi amamentada e ela não recebeu os alimentos, os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento, ela vai adquirir efeitos, né, relacionados à tríade ecológica, relacionados ao agente, tá certo? Então, eu tenho agente, ambiente e hospedeiro. Isso aqui com certeza vai cair na nossa provinha, certo? Quando a gente for interagir no segundo horário, eu vou tirar aqui algumas dúvidas que vocês tenham, tá bom? Ok, pessoal? Então, vocês veem aqui a tríade ecológica na história natural da doença, que eu tenho agente, ambiente e hospedeiro, tá certo? Posso passar? Ok, beleza? Aqui, pessoal, deixa eu ver aqui como é que eu vou. Pronto, deixa eu ver se eu apaguei aqui. Pronto, apaguei, certo? Então, vamos ver aqui as premissas básicas da epidemiologia. Vamos falar aqui um pouquinho. Os agravos à saúde da população não ocorrem por acaso. Os estudiosos, as evidências mostram essa questão do comportamento das doenças, dos efeitos, né, causadores desse desarranjo, desse desequilíbrio desse processo de doença, eles são ocasionados por alguns fatores que dão aquele empurrãozinho, que influenciam, né, que deixam o ambiente diante da tríade ecológica que tem esse desarranjo, esse desequilíbrio. Por quê? Na tríade ecológica, o autor fala que se tiver um equilíbrio entre o hospedeiro, o ambiente e o agente, tá tudo de boa, tudo beleza. Se tiver esse equilíbrio, mas se houver algum desequilíbrio, aí esses agravos à saúde, eles não ocorrem por acaso, como está citado aqui. A distribuição desigual dos agravos à saúde é fruto da ação de fatores que se distribuem desigualmente na população. Com certeza, dentro da saúde coletiva, eu tenho uma distribuição desigual da questão do fator econômico. Aquela população mais pobre, ela tem um maior risco de adquirir doenças, ela tem uma maior dificuldade de
traçar essas estratégias preventivas, né, e de cura, do acesso ao serviço de saúde, a escassez de recursos. Então, isso aqui não é por acaso. E ele fala aqui também que o conhecimento dos fatores determinantes das doenças permite uma aplicação de medidas preventivas e curativas. Então, quando ele fala, como é que eu vou ter esse conhecimento, pessoal? Vamos pensar aqui através da investigação epidemiológica, tá? Tá aqui um dos objetivos é a importância da epidemiologia. Então, esse conhecimento dos fatores determinantes, quem são esses fatores determinantes? Quem são? Vamos lá, vocês, falar, vamos pensar. Escrevam aí no caderno para a gente discutir. Quem são esses fatores determinantes? O que é um fator determinante agora na pandemia? A escassez, o não cumprimento das medidas preventivas, né, das estratégias preventivas, a não higienização das mãos, a questão cultural, a questão política, econômica. Vocês veem aqui que, de alguma forma, dentro da tríade ecológica, quando eu falei aqui do ambiente, o ambiente político, hoje, em relação à pandemia, a Covid-19, eu tenho a questão, um desequilíbrio na tríade ecológica com relação ao ambiente político. Vocês estão vendo essas divergências políticas entre o presidente, o pessoal de esquerda, de direita. Esse ambiente político ele está afetando negativamente, está sendo desfavorecendo essas ações de tratamento e cura e de combate à Covid-19. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona, né? O social também. A população, quanto mais pobre, mais dificuldades, mais dificuldades, mais dificuldades e mais dificuldades de acesso à informação, de entender, tá certo? Então, quando ele fala aqui que o conhecimento dos fatores determinantes das doenças permite a aplicação de medidas curativas e preventivas. Exatamente. Ah, professora, mas a senhora disse que o novo modelo de atenção era preventivo, não mais curativo, mas nós temos que ter ainda ações curativas, as terapias farmacológicas, as terapias de tratamento hospitalar, aquele paciente que está grave, que está precisando de um UTI, está precisando daquele medicamento, ele daquelas sessões de fisioterapia, daquela atividade física, ele tem que ter uma ação curativa também, certo? Então a gente falou aí muito sobre a questão da tríade ecológica, é uma coisa bem massa que depois nós vamos fazer alguns trabalhos sobre isso para a gente falar, tá certo? E vamos seguindo aqui com a nossa aula. Dá um segundinho para vocês beberem um golinho de água, pessoal, para a gente falar aqui sobre. Vou até mandar aqui um zap para o grupo da sala de vocês. Vamos lá, vamos lá. Entenderam aí a tríade ecológica? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, seguindo os aspectos históricos da epidemiologia. Nós vimos até agora o conceito de epidemiologia, algumas vertentes, os objetivos da epidemiologia, que ela é a ciência, como é que ela é tratada. Então, a gente vai entendendo bem a fundo a epidemiologia. E eu quero o compromisso de vocês, dos meus alunos, com relação às leituras que forem indicadas, tá certo? Para a gente ter bem, fomentar bem essa questão do conhecimento. E a gente vai abrir aqui uma enquete bem legal para tirar dúvidas, tá bom, pessoal? Vamos lá, seguindo. Aspectos históricos da epidemiologia. Vamos falar da evolução epidemiológica. Depois eu vou indicar para vocês um documentário. Tem uns historiadores que pesquisam muito sobre a questão da história, do processo da higienização, a história da epidemiologia do Brasil, os primeiros conceitos de epidemiologia do Brasil. Aqui a gente fala a nível mundial, depois a gente vai falar a nível de Brasil, tá certo? Vamos lá. Os aspectos históricos, a evolução epidemiológica até o século XIX, certo? Lá nos primórdios do pensamento ocidental na Grécia antiga, as duas filhas dos deus Asclépio, certo? Que era um deus que naquela época, na Grécia antiga, na Idade Média,
Quando a gente estuda história geral, a gente estuda muito essa questão das características culturais, religiosas, e a gente não se atenta muito a estudar o processo de saúde daquela época, mas ele está bem pertinente, tá certo? Essas duas filhas, que era a Panaceia e a Igéia, certo? A Panaceia era padroeira da medicina curativa, realizada por meio de manobras físicas, encantamentos, preces e uso do farmacon, que eram os medicamentos, certo? Daquela época. E a Igéia apregoava a saúde como resultante da harmonia dos homens e do ambiente, por ações preventivas e coletivas. Vocês vejam, pessoal, que esses primeiros conceitos de epidemiologia, eles já tinham essa dicotomia daquela medicina tradicional, do modelo tradicional e do modelo já mais preventivo, do modelo mais já coletivo, tá certo? Depois veio Hipócrates. A doença, enquanto um produto da relação complexa, ele traçava a doença numa complexidade, a distribuição do indivíduo e do ambiente que o cerca. Hipócrates já dizia que o meio ambiente tinha total influência sobre os eventos, né, de desorganização da saúde. Sempre considerar na avaliação do paciente o clima, maneira de viver, hábitos de comer e beber. O que se teve um tempo que isso não era considerado, e sim era o foco biológico da doença. Só que, graças a Deus, houve uma modificação e hoje a gente já vê que essa questão do estilo de vida, hábitos e alimentação saudável, atividade física, ela já reflete diretamente, tem uma relação direta, científica, comprovada em evidências, que ela influencia sim o processo de adoecimento e cura, certo? Não é mais uma coisa tão biológica. Então, meninos da educação física, vocês são essenciais. Foi feito um estudo, pessoal, com os educadores físicos, e eles fizeram um estudo e identificaram que de todos os casos de morte pela Covid-19 no mundo, mais de 88% dos mortos, né, dos óbitos das pessoas que morreram com a Covid-19, ou eram obesas ou tinham sobrepeso. Então, vocês estão aí dentro desse processo de saúde e doença, o educador físico, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, a importância de vocês também e do fisioterapeuta com a questão da prevenção, da reabilitação, tá certo? E estão fazendo um papel muito importante na questão da via aérea, da assistência ventilatória e respiratória do paciente grave na Covid-19. Então, estão de parabéns. Vamos lá. Hipócrates, pessoal, estudou doenças epidêmicas e as variações geográficas das endemias. Depois a gente vai ver o conceito de epidemia, endemia, surto, pandemia, tá certo? Mas as epidemias e as variações geográficas. Quando eu falo em variações geográficas das endemias, as doenças endêmicas são aquelas doenças características daquela área. Por exemplo, lá no norte, a malária é uma doença endêmica, a febre amarela é uma doença endêmica da região norte, as arboviroses é uma doença endêmica da região nordeste e por aí vai, tá certo? Seu juramento, a ética médica e a importância do exame minucioso para correto diagnóstico e fiel descrição da história natural da doença. Ele já falava em história natural da doença e numa coisa chamada, gente, ó, com a letra fica feia escrevendo aqui, né? Anotem aí, conhecimento, certo, pessoal? Eu ainda estou nos primórdios aqui da caneta, mas depois eu vou pegar a habilidade, tá? No conhecimento, certo? Então, ele tinha o conhecimento aqui já como um fator muito importante para disseminar esse conhecimento aqui, certo? Vamos lá? Depois, pessoal, até a metade do século XIX, a gente tinha a teoria miasmática. O que era a teoria miasmática? Era mal o ar. Atribui a origem das doenças a emanações vindas de decomposição de animais e plantas. Era como se fosse vinda do lixo, vinda do que não era a questão dos micróbios, é porque as doenças elas surgiam de acordo com a decomposição desses animais, com a sujeira, com animais em putrefação, né, em decomposição mesmo,
certo? Então, essa teoria aqui ela fez parte até a metade do século XIX. Já esse estudioso, o John Ground, ele é o pai das estatísticas vitais ou demográficas. Ah, aqui tem uma coisa também, que depois, pessoal, a teoria miasmática, ela veio é, ser dicotômica, ou seja, ela veio confrontar a teoria microbiana, tá certo? Dos agentes etiológicos, agentes biológicos, os micróbios, fungo, bactéria, vírus, protozoários, certo? Que causassem as doenças, ok? Então, vamos lá. O John Grant aqui, ele era o pai das estatísticas vitais ou demografia. Estatisticamente, a epidemiologia nova, atual, ela é quantitativa. Lembra que eu falei que, que um processo ele pode ser quantitativo quando ele olha, aborda o conceito de números, quantidade, quantos casos confirmados, quantos morreram, quantos nasceram, como é que está. Essas estatísticas trazendo para a demografia, ou seja, as características daquela população específica e da geografia, das diversas localidades. Então, se o Brasil tem 26 estados, hoje, qual o estado com mais número de casos? São Paulo, Rio de Janeiro. Qual é o terceiro estado com maior número de casos? É o quarto, Ceará. Qual é a cidade do Ceará que está com mais número de casos? Fortaleza. A gente diz que Fortaleza é o epicentro da doença no estado, no Ceará, tá certo? Então, no Ceará estão morrendo em média 400 pessoas por dia. Isso são dados de estatística e demografia, tá certo? Publicou um tratado sobre as tabelas mortuárias de Londres, analisando a mortalidade por sexo e região. O que é que ele fez aqui, pessoal? Olha, lá no iniciozinho do século XIX, ele começou a contar o número de mortos, certo? O número de mortes, a taxa de mortalidade, quantos morriam, certo? E se eram mais feminino ou masculino. Hoje em dia, os óbitos causados pela Covid-19, se eu não me engano, que eu vi hoje, são mais homens do que mulheres, certo? E eu vi também um dado bem interessante, que 75% dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no Brasil do enfrentamento à Covid, que estão trabalhando nos hospitais, nas periferias, estão trabalhando nas unidades básicas de saúde, 75% desses profissionais são mulheres, 25% são homens. É um dado interessante, né, para nós mulheres. Então, analisando a mortalidade por sexo e por região. Qual a região que morria mais? Então, isso aqui são indicadores de saúde. A gente já está começando a ver aqui a questão dos indicadores de saúde. Tá certo, pessoal? Beleza? Vamos com calma, vamos ler, vamos estudar um pouquinho, entender um pouquinho da epidemiologia. Tá certo? No século XIX, com a Revolução Industrial, vocês lembram qual foi o ano? 1929, se eu não me engano, né? A Revolução Industrial foi 1929, que aqui houve aquela enxurrada de máquinas, né? Modernização. Uma máquina substituiu uma mão de obra de centenas de homens nas fábricas e a gente teve esse desarranjo econômico, muitos casos de suicídio, muitos pais de família desempregados. Então, houve uma desorganização econômica com relação à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, epidemiologicamente, foi um determinante, sim, para muito adoecimento, para eventos de saúde. A Revolução Francesa, com o positivismo também, as ideias divergentes, né, as guerras, então isso tudo aumentava a taxa de mortalidade. Aí vieram as epidemias de cólera, febre amarela e febre tifoide, que a preocupação com a higiene e condições sanitárias na cidade. Não se tinha muito noção de condições de higiene, condições sanitárias, de prevenção de doenças. Eles não associavam muito que as doenças eram causadas pela não prevenção, pela não higienização, pela falta de higienização. Tem até uma história que um historiador está escrevendo um livro, eu depois vou passar o documentário para vocês, ele fala muito na questão com a invasão, o descobrimento do Brasil, o descobrimento não, a invasão dos portugueses, né, dos europeus, aqui no Brasil, no continente americano, né, no Brasil. Eles chegaram aqui e os europeus, eles tinham uma cultura de higiene muito conturbada.
eles achavam que não era para tomar banho, que tinha que se manter uma crosta de sujeira em cima da pele para o micro-organismo não entrar, para o agente, para o micróbio não entrar na pele. Então, eles não tinham boas condições de higiene. Dom Pedro II, Dom Pedro I eram pessoas altamente sujas. Quando eles chegaram aqui, trazendo todas as doenças endêmicas lá do continente deles, que eles chegaram aqui, eles se depararam com os índios. Os índios, pessoal, historicamente, que eu não sabia, eu fui ler um documentário, eles eram tidos como quase anfíbios, pelo tanto que eles se banhavam nos rios, pela tão higienização que eles tinham. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil, trouxeram várias doenças para os índios e começou a se tratar essa questão epidemiológica das doenças contagiosas, doenças infecciosamente transmissíveis, doenças do trato respiratório, tuberculose, malária, a cólera pelo contato oral fecal, pela contaminação oral fecal, pela não higienização, a não higienização das mãos. Depois veio a questão dos escravos, né? Os escravos vindo da África também, que também não tinham o hábito de tomar banho, por questões, né, de autoritarismo dos senhores, então tinha todo esse desarranjo. E dentro da epidemiologia no Brasil, com a questão da evolução, da venda das especiarias, da abertura dos portos, esses portos que chegavam os navios com os comerciantes, com as populações que vinham morar no Brasil, que o Brasil estava sendo um cenário de prosperidade, né, um novo mundo, está até passando essa novela agora, o Novo Mundo. Dentro nos portos se tinham muito casos de doenças pelo meio insalubre, pelos dejetos que eram jogados lá, não tinha saneamento básico, então as doenças elas se alastravam. Então foi traçada as primeiras noções epidemiológicas no Brasil na época da questão dos portos, tá certo? E as primeiras medidas preventivas. Então, as epidemias de cólera, febre amarela e febre tifoide e a preocupação com a higiene e condições sanitárias das cidades que estavam começando a tomar forma, certo? Aí eu tenho aqui no século XIX, como eu falei para vocês, essa dicotomia entre a teoria miastática e a teoria dos germes. Por quê? O que era que a teoria miasmática, desculpa, a teoria miasmática dizia? Que existiam as doenças, o agente etiológico das doenças eram a decomposição de animais, plantas, era aquele agente. Já depois dos micróbios, quando descobriram vírus, bactérias, aí já confrontou com essa teoria, tá certo? Ok, pessoal? Pierre Louis, né? Ele introduziu e divulgou o método estatístico. Ele é o pai da epidemiologia. Ele é um francês. Olha aqui, a epidemiologia ela é totalmente ligada à estatística. Por quê? Porque olham número de casos novos, número de casos confirmados, certo? Analisou a letalidade da sangria como tratamento de pneumonia. Naquela época, pessoal, quando a pessoa ficava com pneumonia, diziam-se que tinha alguma coisa no pulmão, então fazia a sangria, tirava o sangue das pessoas, como se fosse o sangue ruim, para trocar o sangue, certo? Então, ele começou a ter essas noções de letalidade. Aí veio esse outro francês também, o Louis Villermé, pioneiro nos estudos sobre etiologia social das doenças. Aqui é magnífico, depois eu vou indicar um livro para vocês. Etiologia social das doenças. O que é etiologia? A causa social das doenças. Hoje a gente se falar em etiologia social das doenças, nós estamos vivenciando aí a questão da economia, a falta de dinheiro, a falta de escolaridade, a desigualdade social, traz um adoecimento, sim, tá certo? Depois esse outro estudioso, o William Farr, que ele descreveu as leis das epidemias, certo? O que são epidemias? Aqui, pessoal, a epidemia é o número elevado de casos novos de um determinado evento, de uma determinada doença em uma certa localidade. Então, aqui é a epidemia. Ascensão rápida do início, elevação lenta até o ápice com queda mais rápida. Quando a pessoa tem a taxa de transmissibilidade alta, aumento do número de casos, depois vai tendo uma elevação lenta, chega no ápice da contaminação, né? Como estão falando muito aí que no Ceará o ápice da contaminação vai ser meados do mês de maio,
da Covid-19 e depois uma queda mais rápida, certo? Eu não vou ter mais tantos casos novos. Por quê? Porque aquela rapidez de incidência de casos novos e de letalidade faz com que aumentem as pesquisas, saiam medidas preventivas, estudo de comportamento da doença, e aí eu consigo dar uma controlada para depois ter uma queda rápida do número de casos, tá certo? Coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade na Inglaterra e País de Gales. E pai da estatística vital e da vigilância. A epidemiologia está dentro da vigilância em saúde, tá? Com a vigilância epidemiológica, que nós vamos estudar mais na frente. Tá bom, pessoal? É muito importante a gente ter essa noção dessa historinha da epidemiologia. A gente está já acabando aqui, bem rapidinho, tá? Vamos lá, seguindo. Johnson conduziu inúmeras investigações no intuito de esclarecer a origem das epidemias de cólera em Londres, entre 1849 e 1854. Ele começou a estudar, muita gente se infectando e morrendo, muita gente. E por quê? Qual é a causa da infecção? O que é que causa essa epidemia? Por que é que tem epidemia? Porque está todo mundo se contagiando ao mesmo tempo, o número de casos, a incidência é elevada. O que está acontecendo? O que, é que a gente pode fazer para prevenir? A maneira, desculpa, de transmissão da cólera, né? Em 1855, foi descoberto como se transmitia a cólera, a taxa de transmissibilidade e a forma de se transmitir. Hoje, quase todas as doenças, se a gente for conversar e eu perguntar como é que se transmite a tuberculose, como é que se transmite a sífilis, como é que se transmite a hepatite B, como é que se transmite a HIV, tá certo? Estudo de frequência e distribuição dos óbitos, segundo a cronologia dos fatos e outros locais de ocorrência, além de procurar outros fatores relacionados aos casos. Tudo isso com o objetivo de elaborar hipóteses causais. Gente, essas elaborações de hipóteses, elas servem para quê? Para dar um desfecho. Um desfecho. O que é o desfecho, pessoal? Vocês acham que o que é o desfecho? Gente, o desfecho ainda vou ter, eu não tive ainda o desfecho da Covid-19. Eu ainda vou ter, nós ainda vamos ter o desfecho. Nós estamos na fase, o desfecho. Nós estamos na fase ainda de incidência e letalidade. Depois nós vamos dar uma lentidão nos casos, vai reduzir a velocidade dos casos de contaminação e aí vai cair rapidamente, ou seja, quando a gente menos esperar, vai reduzir muito o número de casos novos, tá certo? Isso aí, muito bem elaborado. Depois veio Louis Pasteur, que foi o médico, pesquisador, pai da bacteriologia, veio com a descoberta do microscópio, princípio da pasteurização, a vacina antirrábica e a teoria do germe unicausal, a teoria do germe que foi confrontar com a teoria, né, miasmática, certo, pessoal? Então, que ele dizia que as doenças eram causadas por agentes etiológicos, por germes, desculpa, e que eles tinham algumas formas de serem controlados ou mortos ou acabados, certo? Depois aqui, primeira metade do século XIX, influência da microbiologia com Oswaldo Cruz e a Escola de Manguinhos. Oswaldo Cruz teve a questão, né, do documentário que eu já passei para vocês. Aqui já entra aquela parte a primeira parte do documentário, com Oswaldo Cruz, com a descoberta da vacina, saneamento ambiental, vetores, reservatórios de agentes, ecologia, a teoria multicausal das doenças, ou seja, essa teoria multicausal era que as doenças tinham etiologia de diversas causas. Aí eu vou para a tríade ecológica, né? Ambiente, hospedeiro e agente. A abordagem ecológica amplia o enfoque para além dos germes, inclui agente, hospedeiro e meio ambiente. Olha aí, pessoal. O modelo multicausal, complexa interação de múltiplos fatores. A pessoa adoece, acontece o evento da doença, aqueles eventos de saúde que desorganizam o estado de saúde do indivíduo por diversos fatores, né? A saúde, gente, passa a ser vista como uma resposta adaptativa do homem ao meio ambiente e à doença, um desequilíbrio dessa adaptação. Tá vendo aqui, ó, o desequilíbrio dessa adaptação, certo? Aqui eu tenho a especificidade da epidemiologia, galera. Vamos lá, tá já terminando.
fornecer os conceitos, o raciocínio e as técnicas para estudos populacionais no campo da saúde. Como a doença se distribui segundo as características das pessoas, lugares e épocas consideradas? Vamos pensar. Que fatores estão relacionados à ocorrência da doença e à sua distribuição da população? Que medidas devem ser tomadas a fim de prevenir e controlar a doença? Qual o impacto das ações de prevenção e controle sobre a distribuição da doença? Nós vamos resolver, depois que vocês assistirem a aula, vocês vão resolver fazer esse raciocíniozinho aqui com a Covid-19, tá certo? Relacionando a Covid-19. Opa, gente. A Covid-19, tá certo, gente? Covid. Ô, letra feia, hein, menino? Pense. A Covid-19, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e vocês fazem. Tá aqui, pessoal, o livro da Maria Zélia Roqueirol. Essa edição é a 8ª edição, se eu não me engano, ela é a mais recente. Ele é um livro um pouquinho, né, custa uns 200 e poucos reais, mas ele tem algumas partes em PDF, ele tem na faculdade disponível, Epidemiologia e Saúde, ele é um livro muito didático, traz a questão histórica, a questão epidemiológica, dos estudos, tá certo? Dá pra gente ter uma boa interação aí com esse livro, de amizade com esse livro. Gente, nós falamos aqui muito já, né? A questão da epidemiologia, os conceitos, os objetivos, um pouquinho da história da epidemiologia, das doenças, relacionando mais com a Covid, com a pandemia que nós estamos vivendo. E aí a gente vai e se pergunta, o que é que eu estou fazendo com medidas preventivas? Eu, enquanto futuro profissional da saúde, eu, enquanto acadêmico, o que é que eu estou fazendo? Então, a gente tem que ver muito essa questão, tá, gente? Tá aí meu e-mail, o meu Instagram, o Instagram da Aprimore Cursos, que é a gente faz uns treinamentos profissionais para profissional já formado, para acadêmico, dissemina essa questão da educação permanente em saúde. Eu quero agradecer muito a vocês e dizer que foi uma honra, um prazer imenso, certo? E que a gente vai se ver mais vezes e que vamos seguir com a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Mostrar a barra de tarefas. Estou terminando aqui a gravação aqui de vocês. E a gente se vê aí. E muito obrigado, um abraço e até a próxima aula, tá bom? Beijão.